Se você quer começar a investir, mas não sabe nem por onde começar, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 passos importantes que você precisa fazer antes de começar a investir. Quer saber mais? Fica nesse vídeo até o final. Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Joyce, eu trabalho na área de finanças aqui no Canadá e já trabalhei muitos anos na área de finanças também no Brasil. E eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas vêm me perguntar: Joyce, como começar a investir? Será que eu com 40, 50, 60 ou até mesmo com 70 anos eu ainda consigo investir? Será que eu consigo investir mesmo endividado? Será que eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir? Eu vou te explicar tudo isso, mas antes, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. O primeiro passo que você precisa fazer antes de começar a investir é ter o controle de gastos adequados. Conheço muitas pessoas que não fazem controle nenhum sobre seus gastos, que utilizam o cartão de crédito como se fosse parte do seu salário e ainda por cima pagam juros exorbitantes. Existem pessoas que até fazem o controle dos seus gastos, colocando as suas fontes de renda, ou seja, as suas receitas, e os seus gastos, que são as suas despesas. Mas a pergunta é, uma vez que eu tenho todas essas informações, como que eu consigo mensurar e ter um controle de gastos mais eficientes? Eu não estou dizendo que não se deva fazer controle, pelo contrário, a gente tem que fazer esse controle. Seja num bloco de notas, seja num caderno, seja numa planilha Excel. Eu particularmente amo planilha Excel, eu sou a louca da planilha. Mas não importa, você tem que discriminar os seus gastos de uma forma que você considere que seja eficiente. Mas agora a pergunta é, uma vez que eu tenho todos esses gastos discriminados, o que eu preciso fazer? Conheço muita gente que faz, mas não toma nenhuma ação sobre esses gastos. Continua fazendo por anos e anos e não vê eficiência em fazer, não vê resultado, né? Não, essa palavra, não vê resultado, continua fazendo e não vê resultado. Uma forma de você analisar criteriosamente todos os seus gastos, todas as suas despesas, por exemplo, assinatura de TV a cabo, plano de internet, plano mensal de academia, plano de telefone, seguro se você tiver, enfim, são N gastos que a gente pode elencar e pensar criteriosamente. Por exemplo, no meu caso, eu tinha assinatura de TV a cabo. Eu parei e pensei, poxa, vamos supor, aqui eu pago em dólar, então eu tenho uma despesa de $120 mensais. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, será que eu preciso realmente pagar essa assinatura? Eu mal fico em casa, a minha vida é muito corrida, se eu assisto um canal, é o máximo, posso cortar essa despesa, né? Então, assim, pensar criteriosamente de como você vai conseguir cortar esses gastos que você tem, fazendo isso com todas as suas despesas fixas, ou seja, aquelas despesas que você paga mensalmente o mesmo valor. E aí você vai ver como essa simplização ela vai fazer mágica no seu orçamento financeiro. Só um parênteses aqui. Eu vejo muita gente colocando lá no seu controle financeiro, no seu controle mensal, uma despesa aqui chamada cartão de crédito. Gente, o que é isso? Cartão de crédito não existe. Dentro dessa despesa de cartão de crédito, você precisa também abrir essas despesas e discriminar cada uma detalhadamente. Pelo amor de Deus! Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, mas comece aos poucos. Vocês vão ver que isso vai virar um hábito, como tudo na vida. Então, se você gastar lá uns 2 minutinhos só pra... lógico que no primeiro mês vai ser um pouco mais trabalhoso, mas no meu caso, por exemplo, todos os dias eu abro minha planilha, coloco todas as despesas que incorreram no dia anterior e eu gasto de verdade, no máximo 2 minutos. Então, hábito é essencial. Saia da zona de conforto, tente, né? Acho que o mais difícil é você dar o primeiro passo, mas uma vez que você se habituar a colocar todos os dias as suas despesas, vocês vão ver que vocês não vão estar perdendo tempo, vocês vão estar ganhando. O segundo passo para começar a investir é defina metas. Eu vejo muita gente meio perdido porque ouve muita gente falar que é importante investir, vê muitos canais no YouTube falando sobre investimento e a gente fica com aquela coisa de, nossa, eu tô perdendo tempo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas é importante pensar por que você quer investir. Você quer liberdade financeira? Você vai casar e de repente você precisa
desse dinheiro daqui a 2, 3 anos, né? Você vai ter um filho, você pretende fazer uma viagem, enfim, não existe certo ou errado, mas o importante é ter metas, porque uma vez que você tem metas, o seu plano de investimento, ele fica mais focado, você foca mais naquilo que você quer. Então todas as tentações que podem acontecer no meio do caminho, é mais difícil de você cair na tentação. Então pense nisso e, de preferência, escreva em algum lugar quais são essas metas, porque aí fica muito mais fácil de você se organizar financeiramente. O terceiro passo que você precisa fazer antes de começar a investir é controle seu ego. Eu sei que é muito complicado isso, porque vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? Nós começamos de baixo, por exemplo, no meu caso, eu comecei como estagiária, ganhando um valor X que eu não lembro mais, acho que, vamos supor aqui, em torno de R$ 2.000. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos tendo promoções na nossa carreira e tudo mais. E o que a gente quer fazer? A gente quer aumentar o nosso patamar, né? A gente quer ficar inserido no novo meio que a gente está vivendo naquele momento, né? E isso é muito perigoso, porque o que vai acontecendo? Qual que é a tendência? De cada vez que você vai ganhando mais dinheiro, você vai querendo se inserir num meio diferente e aquilo passa a ser uma coisa que fica meio que incontrolável. Então, o que a gente precisa fazer? Vou dar um exemplo do que geralmente acontece. A gente tem um aumento de salário e aí eu tenho um carro 2016. Só que por alguma razão, só porque eu aumentei o meu salário, eu quero um carro novo. Só que eu realmente preciso daquele carro novo? A questão não é, eu não posso querer. A gente pode querer. Se a gente já traçou uma meta lá atrás, fica mais difícil da gente cair em tentação e, consequentemente, a gente consegue controlar melhor nosso ego. Então, voltando lá ao caso do carro, se eu tenho um carro de 2016 que é confortável, que nunca me deu problema, por que cargas d'água eu quero um carro 2023 com todos esses acessórios, todos esse monte de tecnologia que lá no passado não era importante para mim? E por que agora é importante? Então, parece também, de novo, óbvio, mas a gente não para pensar nisso. Como que a sociedade afeta as nossas vontades? Então, para e pensa um pouquinho como que a gente pode fazer para controlar o nosso ego. E essa questão do carro, na verdade, foi o caso pessoal. Então, eu fiquei muito tentada a querer comprar um carro mais novo, porque, de repente, eu vi muitas pessoas adquirindo, conquistando. Não que eu não, de repente, pudesse comprar, mas aquilo é prioridade para mim. Eu já tenho as minhas metas bem definidas. Então, eu fiquei tentada por uma semana. E aí, eu acabei desistindo da compra. E foi assim, foi uma situação que realmente eu me senti uma vencedora, né? Eu acho que essa que é a palavra, porque eu não caí na tentação e eu tô muito bem com isso. E carro para mim nunca foi uma prioridade. Então, por que agora, de repente, eu quis uma coisa que eu não tava querendo lá atrás? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, tentem fazer esse exercício que vocês vão ver que funciona muito, assim. É muito importante e isso vai ajudar muito vocês a conseguirem investir de uma forma eficiente lá na frente. O quarto passo para você começar a investir é construa uma reserva de emergência. Pessoal, a gente pensa que não, mas emergências acontecem e não avisa, né? Então, não adianta a gente começar a investir, por exemplo, se a gente for pensar lá na frente em investir em bolsa ou num tipo de investimento que você não consiga retirar o dinheiro antes, né? Que tenha liquidez imediata, nós vamos passar maus bocados. E assim como no exemplo anterior do carro, eu também tive uma emergência esse ano, também tive uma emergência no ano passado e foi muito difícil. Graças a Deus, assim, eu tinha uma reserva de emergência num tesouro de liquidez imediata que eu consegui realmente usar essa reserva. Então, assim, ela é muito importante antes de começar a investir em qualquer lugar. Agora, o quanto de reserva eu tenho que ter? O recomendado é que seja em torno de 3 a 6 meses que consiga cobrir todos os seus custos. Tem alguns especialistas que até recomendam 1 ano, mas a gente sabe que é muito difícil. Então, tudo vai depender do bom senso, né? De você avaliar qual é o seu trabalho, o quão estável é o seu trabalho e assim você consegue ter maior discernimento para ver qual que é a reserva de emergência que mais se aplica a você. Quinto passo para começar a
a investir é pague-se primeiro. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente acaba gastando o que deve e o que não deve, e aí chega no final do mês, o que a gente fala? Nossa, não sobrou dinheiro, então não vai dar para investir. Então sabe quando que você vai começar a investir? Nunca. Por quê? Porque nunca vai sobrar dinheiro. Então qual que é o ideal? É nós fazermos o caminho inverso. A gente se pagar primeiro e o que sobrar, a gente se vira nos 30, tentar fazer com que aquilo que sobrou dure até o final do mês. Então fica mais desafiador pra gente fazer dessa forma. Aí fica mais claro que realmente a gente precisa economizar. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou abrir uma conta numa corretora. Abrindo uma conta na corretora, muitas delas têm a opção de fazer um débito automático. Então você coloca a sua conta do seu banco e aí define um valor, e aí todo mês esse valor vai para a conta da corretora. Ah, mas qual que é o valor que eu tenho que fazer? Qual que é o valor mínimo? No mínimo 10% do seu salário, no mínimo. Então vamos lá, vamos supor que eu ganhe R$2.000, mas na verdade eu não ganho R$2.000, eu ganho R$1.800. Então é isso que vai estar na sua planilha de controle financeiro. E esses R$200 ele vai passar do banco para corretora. Joyce, eu posso fazer isso com outros bancos ao invés da corretora? Eu não gosto, tá? Por quê? Por que eu não gosto? Porque os bancos cobram altas taxas administrativas. Então, eu quero fazer meu dinheiro render mais. Essa é uma dica aí muito importante. Eu vou deixar aqui uma sexta dica. É um extra, um bônus, então só por conta disso eu acredito que eu mereço o seu like, hein? O sexto passo, na verdade, que eu entendo que seja importante para você começar a investir é criar uma reserva de oportunidade. O que é isso? Muitas vezes, principalmente quando a gente vai aplicar em ações, percebe que o mercado tá ótimo pra gente comprar, né, ações ou mesmo títulos do tesouro, a gente não tem aquela reserva, aquele valor que a gente gostaria de investir. E aí a gente acaba perdendo uma grande oportunidade. Então, é muito importante você criar essa reserva de oportunidade. Agora, aonde deixar esse dinheiro? Eu sugiro que seja colocado num tesouro direto de liquidez imediata, porque assim fica fácil a gente conseguir retirar esse dinheiro no momento que a gente precisa. Então é isso, pessoal. Qualquer um pode entrar nessa jornada de investimento, mas é realmente importante seguir alguns passos. Então, se você já segue, ou se você vai começar a seguir esses passos, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.